Bom, o segundo bônus, né, que eu disse que eu daria pra vocês, e cumpri-lo-ei agora, análise de mais um filme, né, que tem a ver com essa temática que nós estamos estudando aqui. E o filme eleito, né, escolhido, foi o filme que se chama O Experimento do Aprisionamento de Stanford. Esse daqui, eu não tenho a capa dele aqui. Aí, ó. Acho que dá pra ver. Dá pra ver. Essa é a capa do DVD. Foi esse o experimento que foi eleito, né? Que nós iremos conversar agora sobre ele, porque ele, como todo experimento, né? Um experimento real, que aconteceu de fato, não é só um filme que fizeram do nada. Enfim, é um filme baseado em fatos reais, porque o experimento aconteceu de fato. Esse experimento ele foi desenvolvido por um professor de psicologia, né, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Inclusive é por isso que é o experimento do aprisionamento de Stanford, não é? Porque ocorreu exatamente lá. Ele foi tido como uma experiência psicológica, né, um experimento psicológico, em que o professor, né, o Philip Zimbardo, ele queria saber como é que dois grupos aparentemente antagônicos de detentos e guardas, eles funcionariam de fato, ou seja, como é que sujeitos que não tinham nenhum antecedente relacionado a nenhum desses aspectos, nem como detento, nem como guarda, como é que eles funcionariam ali simulando esses papéis? Será que eles realmente só simulariam? Mais do que isso, será que determinados poderes subiriam a cabeça daqueles sujeitos, né? O que eles fariam dentro de uma situação controlada como aquela? Porque a prisão, né, entre aspas, que foi feita para funcionar como uma prisão de fato no experimento, foi no porão do Departamento de Psicologia de Stanford. Então, lá no porão da Faculdade de Psicologia, eles criaram, né, uma espécie de ambiente controlado ali, né, uma prisão que era um ambiente controlado, porque eles conseguiam avaliar, sabe aqueles espelhos vazados que tem sempre em todo o departamento de psicologia, né, que é uma sala e tem um espelho vazado e que só o lado, enfim, que está avaliando que consegue enxergar, né, exatamente, as pessoas que estão lá, aquilo ali só funciona como um espelho para elas não conseguem enxergar o outro lado, né, isso também tem muito naquelas delegacias americanas, né, quando você vai investigar lá o caso, que você vai entrevistar lá o suspeito, e aí sempre tem alguém do outro lado do espelho, né, olhando, avaliando aquela situação toda e etc. E aí, enfim, se colocou isso, né, pra funcionar ali como uma prisão de fato, e aí eles foram lá e recrutaram, né, o professor e a equipe dele foi lá e recrutou, de fato, alguns prisioneiros, ou seja, pessoas que iriam fazer o papel de prisioneiros, homens que iriam fazer o papel de prisioneiros e outros que fariam os papéis de guardas, né? Então, era dividido exatamente assim, os guardas versus os prisioneiros, né? Então, ambos foram eleitos ali e funcionariam a partir disso. E aí, o experimento deveria ter ali por volta de uma semana e etc., só que nem conseguiu chegar até isso. Muito parecido, inclusive, com o próprio experimento, que não foi um experimento, né? Não nesse sentido, mas com aquilo lá que o professor tentou, né, instituir naquela escola de ensino médio nos Estados Unidos, né, na Califórnia especificamente. Então, que também não conseguiu chegar, imagina, nem ao final da semana, como ele havia colocado ali como meta, né, para desenvolver ali o projeto. Não conseguiu chegar porque as consequências foram tão desastrosas que eles precisaram de fato encerrar muito antes do prazo final. E aí, vou resumir aqui pra vocês a ópera, porque eu vou falar do que interessa de fato aqui sobre esse filme, basicamente. Nisso que foi dividido, né, ambos os lados, ou seja, os detentos não era contra exatamente, né, mas os detentos e os guardas, a única coisa que o Zimbardo falou, né, para os guardas, basicamente, olha, vocês só não podem exercer ali violência física, né, mas de resto, vocês têm uma cadeia para controlar, para organizar, enfim, tudo vai depender de vocês, porque vocês são os guardas, né? Eles são detentos, eles ficam presos, vocês é que vão organizar todo aquele processo ali.
E aí, nisso que o Zimbardo falou isso, os guardas foram, a princípio, né, com calma ali, vendo como é que iria funcionar. É claro que quando você insere sujeitos aí nesse tipo de grupo controle, você precisa entender que há variáveis que serão reconhecidas naquele momento. Então, tem sujeitos que estão ali mais propensos a um autoritarismo, né, a uma degradação, a humilhação do outro, etc. E que justamente quando conseguem funcionar em meio a tudo isso, ou seja, não tem limites, e vão exercer exatamente aquilo que podem. Então, eu nem preciso violentar fisicamente um outro sujeito. Só de ter domínio sobre ele, poder sobre ele, eu posso tratá-lo de maneiras inimagináveis. E que, enfim, serão, de fato, muito prejudiciais ali, né? Pra essa relação, basicamente. E aí, enfim, o experimento foi se dando, né? A princípio eles não estavam entendendo muito bem, achavam que era uma brincadeira, entre aspas, né? Não estavam levando tão a sério, estavam, enfim, levando de qualquer maneira, e situações foram começando a ocorrer que precisariam de respostas mais objetivas, tanto de um lado quanto do outro. Né? Então, se é uma cadeia, né? Você tem horário para dormir, você tem horário para comer, você tem que responder de maneira adequada, você não pode fazer qualquer coisa. E na medida em que eles não estavam levando tão a sério assim, o Zimbardo chamou e disse, olha, eu acho que eles não estão entendendo que vocês são os guardas, que vocês mandam e controlam essa cadeia. Então, deem um jeito de fazer com que eles realmente consigam compreender isso. E bastou isso, basicamente, para que eles realmente, né, começassem, a maioria, na verdade, começassem a funcionar das maneiras mais pejorativas que vocês possam imaginar. Eles, os guardas, né? Então eles começaram a instituir vários agravos ali, humilhantes para aqueles prisioneiros. E foi interessante porque o Zimbardo, ele contratou, entre aspas, ele pediu ajuda de um sujeito que funcionaria como, enfim, como alguém, justamente porque já conhecia de dentro o que era o cenário de uma cadeia, ele funcionaria como uma espécie de crivo ali, né? Olha, tá certo isso aqui, deve funcionar dessa maneira, o que deve se fazer. É quase que um conselheiro ali, né? Do Zimbardo. E esse cara, ele já havia sido preso. Ele já havia passado por uma instituição prisional, né? Esse que funcionava como um conselheiro. Uma instituição prisional verídica, né? De fato. E aí, justamente por isso, ele saberia como era o funcionamento adequado. E na medida em que ele ia ali dizendo o seguinte, olha, vocês não estão fazendo isso certo, vocês estão levando isso na brincadeira, não é isso. Ele mesmo, né, que já havia sofrido determinadas questões dentro da prisão, ele foi sendo cada vez mais severo no que ele ia dizendo, um modo como aqueles guardas deveriam funcionar. Ele ia instituindo cada vez mais, enfim, quase que penas, entre aspas, né? Cada vez mais degradantes, mais humilhantes, etc. E aí os sujeitos iam só, os guardas, né, que estavam representando lá, iam só aderindo àquilo ali que ele estava dizendo e piorando, no final das contas, tudo mais. O experimento foi passando, né, um dia, as coisas já foram foram se acrescendo ali, né, eles já foram funcionando de uma maneira cada vez mais autoritária, né, então, agora, enfim, para você falar, você deve pedir, por exemplo, quase que uma licença, né, para falar, uma permissão para falar, etc, e todos os outros processos. Se você acha que isso aqui é brincadeira, você vai ficar na solitária. Se eles achavam qualquer coisa ali que o detento fazia que não estava de acordo com o que eles haviam instituído, eles colocavam o detento na solitária ou davam penas mais graves, né? Faziam agravos ali, né? Situações humilhantes, etc. E a coisa foi ganhando uma proporção gigante, né? A ponto de, enfim, de um dos presos dizer que ia fazer uma greve de fome e o fez de fato, porque não estava mais aguentando aquilo ali. Várias questões psicológicas começaram a ser agravadas ali naquele processo. E aí, a partir disso, o Zimbardo foi entendendo que o experimento estava saindo, né,
do controle exatamente, não sei se ele tinha uma exatidão do que seria esse controle, mas, enfim, acreditava-se que estava saindo do controle, até o ponto em que realmente precisou ser parado completamente, porque já tinha, assim, passado qualquer tipo, né, de limite possível, né? Então, sujeitos se agrediram, sujeitos estavam em condições precárias psicologicamente, fisicamente, etc. E o experimento precisou ser encerrado porque já estava num patamar desumano, de fato, aquele processo. E o mais interessante disso tudo, para finalizar só essa descrição aqui para vocês, é que o cara que servia como conselheiro do Zimbardo, que era um ex-detento de verdade, né, não fazendo parte dessa encenação, digamos assim, ele disse o seguinte, que ele havia, ficado mal, né, havia ficado assustado, na verdade, ao perceber que ele que já havia sofrido na pele dele, né, o que era as humilhações de um guarda, porque ele já havia passado por muita coisa, o que era a agressividade, a violência, etc., que ele mesmo se percebeu muito violento. Ele era o mais violento, no que ia direcionando ali, de fato, os homens que faziam, né, o papel dos guardas, no que ele ia direcionando ali o movimento deles, ele percebia que ele era cada vez mais violento e agressivo. E ele, exatamente esse ponto, né? Como é que eu, que já sofri na pele, como é que eu posso ser o mais violento, o mais agressivo? E mais do que isso, os guardas sucumbiram de uma maneira muito fácil à barbaridade, ao autoritarismo, ao totalitarismo, à agressividade e à violência. Homens comuns que, ao pegar um bastão na mão, porque eles só tinham isso, um bastão na mão, sentiam que aquele bastão estava ilibado ali, basicamente, né, de poder, e com isso eles modificaram o que eles eram, porque eles não receberam, por exemplo, como é que eu posso dizer? Eles não receberam ali ordens para funcionar da maneira mais arbitrária possível. Não. Isso foi sendo, aos poucos, naturalizado no funcionamento deles, que era um funcionamento de alguém que tinha uma autoridade a ser exercida. Então, enfim, a partir dessa breve sinopse, né, do que me serve pensar aqui com vocês? Será que sujeitos, quando ascendem a determinadas posições, eles modificam rapidamente e de uma maneira muito fácil a posição subjetiva deles? E quando o poder se instaura, e quando o poder é exercido por alguém que nunca teve, será que isso também há nisso também uma modificação subjetiva, de fato? Será que a gente se corrompe por conta desse poder? O experimento em si, que é um experimento real, mas a partir do filme, né, ele nos leva para esse tipo de reflexão. Será que aquilo que a gente julga como uma atrocidade, uma barbárie no outro, nós não faríamos da mesma maneira? E aí, enfim, aí nesse ponto, eu vou trazer para discussão, obviamente, o livro da Hannah Arendt, né, o Eichmann em Jerusalém, em que ela vai participar do julgamento do Eichmann, que foi o cara que mandou milhares e milhares de judeus para os campos de concentração. Ele fazia parte ali, né, daquela máquina da morte. E quando ele foi julgado em Jerusalém pelos crimes contra a humanidade que cometeu, ele disse o seguinte: olha, eu estava apenas seguindo ordens. Se eu não fizesse, outro viria no meu lugar e faria. Então por que eu teria que morrer? Porque se eu não fizesse, eu seria morto. E outra pessoa faria de toda maneira. E aí a Hannah Arendt, ela judia, ela mesma, né? Ela acompanhando esse processo, ela tem uma tese que é muito polêmica, porque as pessoas, enfim, muitos a julgaram, muitos a condenaram, inclusive, dizendo que ela estava meio que passando pano para nazista. Porque a tese dela era a seguinte: olha, ele era um homem medíocre, comum, ele não era esse monstro, que muitas pessoas imaginavam. Ele não tinha nada de sobrenatural nele, não tinha nada de super-humano nele. Ele era um homem medíocre. Medíocre
na inteligência, na cognição, no pensamento. Ele não tinha nada de muito especial nele. E a Hannah Arendt disse, tal como ele fez, muitos daqueles que estão condenando ele hoje, ou o estão condenando, melhor assim, fariam da mesma maneira ou por vezes pior. É isso que a gente vê na prática? Sim. A gente vê na prática que muitos daqueles que apontam o dedo, né, para um sujeito que aparentemente está fazendo uma ação errada, uma ação violenta, agressiva, etc., fariam talvez coisas piores na prática. A gente tem um movimento, um funcionamento de julgar determinadas atitudes, e que são atitudes, por vezes, realmente horríveis, né? Mas a gente julga isso como se nós não pudéssemos exercê-la. E a realidade mostra que é exatamente o oposto. Que nós, por vezes, não só poderíamos exercê-la, como nós já exercemos, só que nós não nos damos conta disso. Hoje em dia, com a cultura do cancelamento, isso fica muito evidente. Porque que muitos daqueles que cancelam fariam coisas piores e quando são pegos, pedem para ter misericórdia deles. Misericórdia essa que eles mesmos não têm daquele outro que eles estão cancelando. Então, uma das premissas basilares é que você só consegue, inclusive, apontar o dedo para a destruição desse outro que você quer aniquilar com a cultura do cancelamento, porque aquilo ali também é seu. Imagina se nós conseguíssemos viver nesse mundo ilusório de que todo mundo é perfeito, que não tem telhado de vidro e que absolutamente nada acontece, né? E que, eu sou o paladino da moral e dos bons costumes. Imagina! Talvez tenha o passado mais sujo do que qualquer outro e por isso que consegue apontar o dedo dessa maneira. Quantos e quantos aí não levantam bandeiras e bandeiras de coisas que por vezes são interessantes, mas que não são a realidade do que eles próprios já vivem. Por isso que é muito mais fácil julgar isso no outro, porque não se vive isso. E eu consigo apontar exatamente aquilo que é meu. É uma premissa basilar. Então o filme ele vem para mostrar exatamente isso. Que o nosso funcionamento ele é modificado quando nós estamos em um status de poder, por vezes. Quando nós estamos num lugar de poder e que nós temos esse controle para quase que brincar com a vida de um outro. Por que, sobretudo a carreira política, ela é muito cativa para esse tipo de funcionamento? Por que as pessoas chegam lá com vários ideais, várias ideias interessantes e tal, e se corrompem no meio? Não é só por dinheiro, é pelo poder. É o poder que faz isso. Bora aí pegar o Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Só que a maioria esquece a segunda parte das grandes responsabilidades. Funciona somente no imperativo do poder e que tudo se pode e depois a conta vem. Então pensem lá, sujeitos que estão vivendo, né, num oásis completo e quando isso bate a porta para você ter responsabilidade perante aquilo que você fez, não se quer, não se deseja isso. Muitos pedem para sair, outros, enfim, não conseguem dar continuidade, muitas pessoas têm suas vidas devastadas, porque esse é o funcionamento concreto. Então, o filme, ele é, assim, fundamental para esse tipo de discussão em que a gente começa a questionar as nossas próprias atitudes. E a gente começa a refrear, inclusive, aquilo que é um imperativo muito fácil, que é de você julgar no outro algo que você jamais imaginaria que você próprio poderia exercer. Beleza?